E hoje nós vamos falar sobre o poder que tem as nossas palavras, o poder que existe nas nossas palavras. Então, se nós quisermos escrever uma história, né, uma linda história nas nossas vidas, Clara também ama essa música, eu também amo, Clara, eu não canso de ouvir. Se nós quisermos escrever uma grande história na nossa vida, nós temos que observar aquilo que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus fala tantas coisas, tantas coisas. A Adriana falou que estamos com um projeto lindo, né? Nos superamos a cada dia, né? A Adriana e outras meninas aí que acho que depois vai entrar. Uma amiga, né, que eu conheci nessa jornada digital, amigas que nós conhecemos através do curso do PLD. Estamos aí, né, Adriana, na batalha, fazendo nossos livros, né? A cada dia superando, para que nós possamos deixar um legado e contar uma grande história, né, nas nossas vidas. Para que essa história ela fique registrada nos nossos livros. Como eu estava dizendo, nós não tem como nós escrevermos uma história se nós não atentarmos para aquilo que a palavra de Deus diz. E hoje nós vamos falar, né? Eu vou falar com vocês, nós vamos conversar aqui sobre o poder que tem as nossas palavras. E esse poder, pessoal, esse poder, Renata, boa noite, Renata, outra amiga aí que nós estamos fazendo o livro, né, Renata? E esse poder, ele é comprovado tanto cientificamente como também biblicamente. E para começar, eu vou aqui ler o versículo, né? O versículo-chave da nossa live de hoje, que é Provérbios 18, 20 e 21, que diz assim: do fruto da boca, cada um se fartará de bem, fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, a frase que deu origem a essa live foi: a morte e a vida estão no poder da língua. Gente, boa noite para quem está entrando aí agora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A morte e a vida estão no poder da língua. E como eu disse, o uso das nossas palavras, ela é comprovada tanto cientificamente como também biblicamente. Existe uma pesquisa, depois os irmãos, o pessoal pode procurar, os cientistas fizeram uma comparação. Boa noite, Sueli, Andréa. Os cientistas fizeram um experimento, pegaram 2 copos de água e colocaram, né, para fazer esse experimento. E em um copo de água, eles falaram só palavras boas para esse copo de água. No outro copo de água, eles falaram só palavras de maldição, né, durante alguns dias. E depois, quando foram observar as moléculas daquela água, as palavras o copo que tinha palavras boas, estava assim totalmente, as moléculas totalmente ordenadas, toda com coroinha perfeita. O copo que recebeu as palavras negativas, as moléculas estavam todas deformadas. Então, que conclusão o cientista chegou? Por que nós ficamos tão mal quando nós ouvimos uma palavra de maldição, uma palavra de morte? Porque o nosso corpo é feito 70% de água. Agora imagina como, né? Sueli já sofreu sobre isso, né? Assim, acho que todo mundo já sofreu essa morte através de alguma palavra, né? Essa morte do sonho, morte, talvez seu dia não ficou bom, morreu alguma coisa em nós através de alguma palavra que alguém falou. Por isso que a Bíblia diz: a morte e a vida está no poder da língua. E aí esse experimento, ele chegou à conclusão que as nossas palavras, elas alteram as nossas moléculas. É por isso que às vezes quando nós ficamos assim, recebemos muitas palavras negativas, palavras de maldição, palavras assim que nós não merecíamos, nós ficamos mal, né? Nós ficamos assim, querendo realmente morrer mesmo. E a ideia de fazer essa live, gente, eu já escrevi sobre esse assunto no livro, que eu nem publiquei ele, mas o que eu faço? Eu pego esse capítulo que eu escrevi e ensino para os jovens da minha igreja que eu, né, estou como líder.
E já estudamos muito, né? Geandro está aí, ele pode confirmar. Já estudamos muito sobre o poder das nossas palavras. Então, eu já escrevi sobre isso, eu já ensinei sobre isso. Né? Boa noite, Patrick. Já ensinei sobre isso. Mas hoje, né, nós tivemos uma aula com a Elisângela, né? Um encontro com a Elisângela, às 4h07 da manhã, né? Assim, bem desafiador. E o assunto foi esse. O assunto foi o poder das nossas palavras. E qual foi a dinâmica que a Elisângela colocou para o pessoal que estava lá? Ela mandou cada um falar. Patrick, boa noite, a paz do Senhor. Ela mandou cada um falar a palavra que as pessoas tinham ouvido e que causaram morte para a pessoa. E aí todo mundo falou, né, aquilo que tinha ouvido, que tinha causado morte para as pessoas. Eu fiquei assim chocada, porque eu não tinha noção assim do tamanho que a morte que as palavras causam na vida das pessoas. Porque talvez eu não tinha experimentado ouvindo pessoas dizerem sobre essa morte que as palavras causou na vida dela. E quando eu ouvi as pessoas falarem, né, daquelas palavras maldosas, palavras de morte, de maldição, que elas tinham ouvido, né, que elas tinham ouvido assim de alguém, elas ficaram assim tão mal, alguns choraram, né? Choraram assim como criança e falam assim, eu recebi isso, e elas foram derramando para fora, né? Colocando para fora cada palavra. Assim, gente, quantas pessoas não estão com palavras de morte no seu coração? E o pior, né? O pior, estão ouvindo, estão vivendo através dessas palavras. Essas palavras estão decretando vida, ou melhor, morte na vida dessas pessoas. Eu falei assim, eu preciso fazer uma live sobre isso. Faz tempo que eu tô querendo fazer algumas lives, mas eu fico assim, sabe? Aquela procrastinação, depois, assim, não. Amanhã já é outro assunto, amanhã eu vou esquecer um pouco disso, mas eu quero falar. Por quê? Porque pessoas precisam ouvir sobre isso. Pessoas precisam se libertar daquelas palavras, né? Daquelas palavras de morte, que estão dentro dela. E elas estão morrendo por causa disso, porque estão ouvindo essas palavras de morte. Né? Janda colocou aqui, é isso aí, devemos ter sabedoria para que as nossas palavras sejam medicina para o nosso próximo. Né? O provérbio diz, a língua do sábio, ela é saúde. No meu livro mesmo, Valentina, que eu escrevi, a protagonista, né, Valentina, ela por 2 vezes tentou tirar a sua vida. E qual foi a causa? Ela ouviu palavras, né, de maldição das colegas, de bullying das colegas, e ela pegou aquelas palavras para ela e ela queria acabar com a sua vida porque ela achou que a vida dela era de acordo com o que as pessoas achavam. Né? Assim, primeiro, ela pensou assim, não, se estão dizendo isso de mim é porque eu sou assim. E quantas pessoas aí, né, talvez nessa noite estão, ou aquelas que vão depois assistir, que vai ficar gravado, que depois muitas pessoas vão assistir, né? Quantas pessoas, né? Adriano, parabéns pela iniciativa, essa live será abençoada para quem precisar ouvir. Amém, Adriana. Ieda, boa noite. E quantas pessoas estão pegando essas palavras que as pessoas dizem e colocando como verdade para a sua vida. Mas nessa noite nós vamos aprender como nos libertar dessas palavras de maldição que ouviram, né, que as pessoas ouvem, talvez você já ouviu, e vamos aprender como que nós podemos ter vida através das nossas palavras. Porque a Bíblia tem resposta para tudo. E ela falou, a morte e a vida estão no poder da língua. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa assim que vamos dizer assim, de brincadeira. Quando falamos assim, né, que a morte e a vida estão no poder da língua, nós vamos partir primeiro agora, né, em partes da live, vamos começar pela morte. Como que é essa morte através da língua? Como eu falei no estudo de hoje, as pessoas começaram a jorrar, a falar, né, me falaram isso, como ela ouviu, ela começou a botar para fora, porque ela não deixou aquele esgoto no coração dela, né, criando lodo, criando morte, não. Elas começaram a falar, a jogar para fora. Então eu quero propor para você também essa dinâmica. Pega uma folha e coloque no papel tudo aquilo que você já ouviu de palavra de morte,
tudo aquilo, né? Escreve lá a lista que você já ouviu de palavra de morte. Depois que você escrever, você libera perdão para aquela pessoa que te magoou, talvez também tinha um coração magoado, tinha um coração machucado. Isso não é, né, desculpa. Isso não é assim, desculpa para ela fazer isso, mas muitas pessoas só dá aquilo que tem, né? Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então, faz uma lista no papel, libera perdão para essas pessoas. E assim como Jesus, ele fez naquela cruz, pegou aquela dívida, aquela lista que era contra nós e rasgou, você também pega essa lista e rasgue. Talvez esse processo de você perdoar, de rasgar, demora algum tempo, demora alguns dias, mas você precisa iniciar esse processo de libertação das palavras que te falaram, porque isso pode estar causando morte na sua vida. Você ouviu aquilo por um pouco de tempo, né? Por talvez 1 minuto, 2, mas isso tem durado muitos anos em sua vida, ecoando na sua vida. Né? A Adriana falou que a boca fala do que o coração está cheio. É verdade, nós vamos ver sobre isso. Como que nós podemos falar palavras, né? Palavras boas. Então, eu quero propor para vocês isso. Colocar essa lista e rasgar. Gente, e não se esqueçam, perdoa aquele que te ofendeu. Perdoa. Perdão não é sabedoria, perdão é condição. Se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Então, assim, perdoa aqueles que te ofendeu. Se alguém falou uma palavra para você que te machucou até hoje, que tá ali assim, né, pulsando no seu coração e você não consegue perdoar, perdoa. Você não consegue perdoar, mas Deus, o Espírito Santo de Deus, ele libera amor no nosso coração. Ele libera amor no nosso coração e nós, através de Cristo, através do que Cristo fez por nós, nós conseguimos ter perdão. Nada é de nós mesmos, nada. Mas Deus, ele pode nos dar essa condição de perdoar. Portanto, uma coisa que você faça nessa noite, seja livre dessas palavras de morte. Como eu falei, eu fiquei impactada com tanta gente chorando, tanta gente declarando palavras de morte, e elas estavam aqui dentro, vivendo aqui dentro essas palavras. E consequentemente, a vida dela também, né, seguia o que as palavras estavam dentro dela. Então, como a Renata falou aqui, o perdão, ele é libertador, né? Perdão é liberdade. Né? Perdão, ele é libertador, e perdão é condição, né? Jesus falou, se vós não perdoardes, nós também, se vocês não perdoarem aquele que te ofendeu, Deus também não nos perdoará. Então, assim, qual o maior pecado? Aquele que meu irmão me fez, que meu amigo me fez, ou aquele que eu fiz para o Senhor, né? Se Deus me perdoou, ele também me dá a condição de perdoar. Então, nós temos que nos livrar disso. Nós acabamos, né, às vezes, nos livrar daquelas palavras que colocamos para dentro, que as pessoas nos falam. Se livre disso. Se livre daquelas palavras que você colocou para dentro, que as pessoas falam. E o segredo de se livrar coloque lá pelo nome, né, o que você ouviu, e perdoa a pessoa, e rasga aquilo, e peça para Deus liberar, né, a graça, o perdão no seu coração, e seja livre. Não conviva mais com essas palavras de morte na sua vida. Não conviva mais. Mas nós falamos agora sobre aquela palavra que nós colocamos para dentro. Vamos falar agora, se falou que a morte e a vida estão no poder da língua, vamos falar agora sobre aquela palavra que nós tiramos para fora. Né? Aquela palavra que está dentro de nós, aquilo que está dentro de nós. Eu quero que vocês me respondam aí. Será que é possível nós controlarmos a nossa língua para falar só coisas boas? O que vocês acham? Será que é possível? Sim ou não? Sim ou não? O que vocês acham? É possível controlar? Eu falo assim, não, a partir de hoje eu só vou falar palavras boas, palavras de bênção. Será que eu consigo isso apenas controlar a minha língua? O que vocês acham? Se eu consigo apenas controlar a minha língua por mim mesmo? Será que eu consigo? Sim, a Adriana respondeu. Móveis, acho que é Célia, sim.
Irmãos, infelizmente, né, a nossa língua, né, José conseguiu perdoar seus irmãos e Deus extraiu, exaltou de uma maneira extraordinária. O que a palavra diz é o seguinte: a boca só fala aquilo que está cheio, o coração. Então, se nós quisermos controlar nossa língua sem mudar o coração, é em vão. Não tem condição. Eu posso falar assim, a partir de hoje eu vou falar palavras boas, palavras de bênção, palavras de vitória sobre a minha vida, mas aí eu não cuido do meu coração. Eu não planto a palavra no meu coração. Eu não planto perdão no meu coração. A boca só fala aquilo que está cheio o coração. Então, quem quiser, né, se nós quisermos controlar a nossa boca, controlar a nossa língua, nós temos que tratar do nosso coração. E o nosso coração muitas vezes é enganoso, o nosso coração, né, ele assim não é reto, mas Deus, ele pode nos dar, né? Na verdade, Deus já nos deu um novo coração. Vocês perceberam que a Bíblia fala que Deus não me deu uma nova mão, não me deu um novo olho, não me deu um novo cérebro, mas Ele me deu um novo coração. Por que que Deus, Ele me deu um novo coração? Porque a Bíblia diz que do coração procede todas as saídas da vida. Tudo aquilo que eu preciso, aquilo que vai sair de mim, ela procede do coração. Então, se eu quiser tratar a minha boca, se eu quiser tratar a minha língua, as minhas palavras, se as minhas palavras, elas gerarem vida nas pessoas, eu tenho que primeiro gerar essa vida no meu coração. Porque a palavra diz, a boca só fala o que está cheio o coração. Então, é em vão eu apenas querer controlar a minha língua, controlar a minha boca, se eu não colocar no meu coração coisas boas, né? Se eu não tenho um coração renovado, se eu não tenho um coração limpo pelo Senhor, se eu não tenho um coração livre de mágoa. Vocês podem perceber, o dia que vocês... eu coloquei isso eu coloquei isso para mim. Eu vou guardar o meu coração. Eu não vou deixar que ninguém, que nada estrague, né, a minha paz, o meu coração. Porque eu sei que a Bíblia diz que dele procede as saídas da vida. Então, se nós quisermos guardar, se nós quisermos ter palavras boas, falar palavras boas, nós temos que colocar no nosso coração palavras boas, palavras positivas, palavras abençoadas. Então, como é que eu sei que Deus falou na sua palavra que eu sou amada, que eu sou vencedora? Eu sei através que a palavra falou para mim e eu criei no coração e declarei com a boca, como diz Romanos 10, 9. Né? Nós temos que crer com o coração e declarar com a boca. Mas vocês perceberam que é todo um processo? Nós temos que, primeiro, né, escolher o que colocamos em nosso coração. Nós temos que colocar coisas boas. Nós temos que meditar na palavra. Nós temos que nos encher da palavra. E depois disso, nós vamos ter condição de falar coisas boas, de falar coisas que edificam. Se nós formos ler assim em Provérbios ele tem assim tanta coisa, mas fala tanto sobre a língua, né? Fala tanto sobre as palavras, né? Que fala assim que as palavras é saúde, né? Que as palavras é fonte de vida, que as nossas palavras, elas são fonte. E muitas vezes nós estamos procurando fonte em tantos lugares, em tantas coisas, mas nós temos uma fonte aqui dentro, né? Uma fonte dentro de nós. Então, se nós nos dedicarmos, né? Se nós passarmos cada dia mais a meditar na palavra, passarmos cada dia mais a colocarmos a palavra de Deus em nosso coração, colocarmos a palavra de Deus dentro de nós, eu vou crer naquilo que a palavra diz e eu vou poder dizer com a minha boca, com toda certeza, eu sou filha, eu sou amada, eu sou perdoada, né? Eu sou justificada, eu sou mais que vencedora. Então eu só posso ter propriedade para dizer isso quando eu ler a palavra, meditar na palavra e essa palavra fazer morada em meu coração. E a partir do momento que Deus te dá uma certeza
de que você é amada, que você é mais que vencedora, você tem que aprender a guardar isso em seu coração. Não deixar que nada, né, que coisas estraguem essa certeza que você tem em Deus. Porque Deus, Ele te deu isso. Foi Deus que falou isso para você. Foi Deus que disse, né? E se Deus disse, Ele é fiel para cumprir. E por que muitas vezes as pessoas chegam tanto, pegam tanto aquilo que as pessoas dizem, aqueles que as pessoas falaram, e às vezes não se atentam para aquilo que Deus falou, porque não conhecem esse processo, né, de ler na palavra, crer na palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra, crer na palavra, colocar essa palavra no seu coração, para daí então isso jorrar, né? Isso jorrar, quer dizer, essa palavra vem da fonte do trono de Deus, e eles jorram como rio dentro de nós. A Bíblia diz que o nosso interior fluirão rios de água viva. E de onde é que esse rio vem? Vem da fonte, né? A fonte que é o trono de Deus. Então, o que tá acontecendo muitas vezes com as pessoas se apegam com aquilo que as pessoas dizem sobre ela, e geralmente pessoas doentes, pessoas que têm um coração doente, que a fonte do seu coração é como se fosse um esgoto que jorram só coisas podres, coisas ruins, e Deus, que é a fonte, né, que é a fonte cristalina, que é a fonte limpa, está falando na sua palavra para nós, e muitas vezes nós estamos assim, não digo crendo, mas não estamos procurando acessar isso, né, procurando acessar essa força que Deus ele tem para nós, que Deus ele nos dá. Então eu só posso mudar a minha língua, a minha boca, a partir do momento que o meu coração mudar, porque a boca só fala aquilo que está cheio o coração. E assim como nós fizemos a dinâmica, né, que vocês podem fazer depois, de pegar tudo aquilo que é morte, colocar num papel, perdoar aquele que lhe ofendeu e rasgar, assim como Cristo rasgou a sua dívida, pegue também um papel, coloque assim, né, num lugar que você bem estratégico, e fale coisas boas a seu respeito. Você precisa ouvir você dizendo coisas boas a seu respeito, né? Você é amada, você é vitoriosa, você é próspera, você vai conseguir, né? Assim, só coisas boas mesmo. Giane falou que faltavam essas qualidades, Lene. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Faltam essas qualidades. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Gente, nós temos que aprender, né, a colocar isso na nossa mente, né? Isso e assim como a dinâmica também que a Elisângela fez, tanto de você colocar, né, de você colocar as palavras ruins e rasgar, pegue as palavras boas, coloque no lugar de destaque para você, né, para você ver, para você estar se convencendo a si mesmo, que nós precisamos nos convencer sempre. Por quê? Porque o nosso cérebro às vezes quer mandar o nosso espírito. E isso, né? E se nós não aprendermos a comandar o nosso cérebro, ele vai comandar o nosso espírito. É por isso que às vezes a parte espiritual na nossa vida ela não deslancha, ela não aflora, porque nós estamos vivendo como carnais, mas nós somos também seres espirituais. Então é nosso espírito que governa a nossa alma, e a alma governa o nosso corpo. Mas às vezes o meu cérebro ele quer dizer, não, mas você, né, mora no interior, é isso, é aquilo. O cérebro ele diz isso pra gente, ele fala isso pra gente. Mas aí o que nós temos que falar? Eu vou crer naquilo que o meu cérebro está dizendo, ou naquilo que Deus, Todo-Poderoso, aquele que pode cumprir aquilo que ele promete, está dizendo. Então rasgue as palavras de morte e coloque na sua frente, lá onde você, no espelho, as palavras de vida. Para onde você estiver, para onde você vê, para onde você andar, você perceber: eu sou amada do Senhor, eu sou livre, eu sou vitoriosa, né? Eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. E fala essas palavras, viva essas palavras, até essas palavras impregnarem dentro da nossa consciência, da nossa mente. E quando eu pensar de acordo com aquilo que Deus me diz, pensamento gera ação e a ação gera resultado. Então eu vou ter o resultado de acordo com os meus pensamentos. Agora imagina se eu não levar cativo os meus pensamentos. Imagina se eu deixar esses pensamentos tomar conta, pensamentos negativos, pensamentos pecaminosos, deixar a minha carnalidade tomar conta,
Deixa eu ver o horário aqui, gente. Na minha carnalidade toma conta. Eu nunca vou viver o extraordinário de Deus. Nós nunca vamos viver o extraordinário de Deus se nós deixarmos o nosso cérebro dizer. Mas nós vamos viver de acordo com o que a palavra diz, com o que Deus diz sobre nós. Então faça essa dinâmica, né? Assim, coloque assim nos grupos, porque como eu falei, quando eu vi as pessoas chorando sobre isso, eu assim, gente, eu sei disso, eu sei disso, eu preciso passar isso para as pessoas, porque tem pessoas que precisam de ouvir isso. Tem pessoas que estão vivendo com a palavra de morte que ouviram há mais de 15 anos e não conseguem perdoar. Né? A palavra foi feita, talvez quem falou nem lembra mais, mas a pessoa pegou aquilo como vida, né? Entre aspas, morte, e está vivendo com aquilo e não consegue perdoar, e não consegue ter uma vida livre, está amarrada, né? Nas cadeias da falta de perdão. Então passe isso adiante, fale para as pessoas, coloque nos seus grupos, né? Fale sobre a palavra, fale sobre a liberdade que Deus ele tem para nós, né? Aquilo que Deus ele tem para nós, fale isso para as pessoas, proclame o evangelho, né? Jesus falou que nós temos que ir falar para as pessoas, pregar o evangelho. A internet, ela assim é um meio espetacular para fazer isso. Eu estou fazendo isso aqui na internet, né? Eu faço isso onde precisar, mas vamos falar que Deus ele perdoa, que Deus tem palavras de bênção, que Deus tem palavras de vitória, que Deus tem coisas boas para nós. E ajudar a pessoa a se libertar daquilo que as pessoas dizem, a se libertar daquilo que ela acha que as pessoas vão pensar delas. Elas precisam de libertação. E Deus ele pode te usar para libertar essas pessoas, né? Para que possa provocar essa libertação na vida das pessoas. Deus ele pode te usar. Se coloque na posição de ser usado por Deus, que Deus ele pode te usar. Para nós termos assim ideias, né? Para nós termos ideia do quão poderoso é isso, de quão maravilhoso é esse uso, né? Que nós temos das palavras. Quando Deus ele nos criou, ele soprou em nós o fôlego de vida. Então o ar que nós respiramos, né? A vida que nós temos foi Deus que soprou em nós. E quando Deus soprou em nós, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus soprou a vida dele em nós. E se nós formos observar como Deus criou o mundo, ele criou através das palavras, né? Ele disse haja e foi. Ele disse haja e foi criado. Então nós também temos, né, isso de Deus em nós. Porque se diz aqui que a morte e a vida está no poder da língua, então eu posso, não que minhas palavras ela tenham aquele poder, mas da onde a fonte veio elas, dá legalidade no mundo espiritual. Se a fonte que eu tirei essas palavras foi do inferno, foi do esgoto, foi da mágoa, a legalidade no mundo espiritual vai ser de Satanás. Se eu tirei isso da palavra, né, do coração, da fonte cristalina do trono de Deus, a legalidade no mundo espiritual é de Deus. Então, assim, eu tenho que escolher aquilo que eu tiro da minha boca, porque isso dá legalidade no mundo espiritual. Então, o poder é esse, é a legalidade no mundo espiritual. Então, quando Deus falou, né, haja, ouve, e Deus, ele criou o mundo, né, ele sustenta o mundo pela palavra do seu poder. Deus, ele sustenta o mundo pela palavra do seu poder. E uma coisa que nós vimos, assim, de Deus, também que uma característica de Deus, né, e nós como imagem e semelhança, é quando nós dizemos a palavra eu sou. Né? Quem nós já falou, quanto de nós não falamos direto, né? Eu sou, eu sou. Às vezes nós falamos assim, né? Eu sou uma burra, eu sou uma idiota, eu sou uma imprestável. Gente, quando diz assim, eu sou, esse peso dessa palavra, eu sou, quem foi que falou que é eu sou? Deus que falou que eu sou. Então, se eu declaro eu sou, aquilo que eu estou declarando para a minha vida. Eu posso cometer uma burrice de vez em quando? Posso. Mas o que eu tenho que dizer? Eu cometi uma falha, eu cometi uma burrice agora, mas eu aprendi com o erro, eu vou me consertar e não vou fazer de novo. Agora, já me colocar como eu sou, né? Quem já fez isso? Eu já fiz muito isso. Né? Você talvez já fez também muito isso. Colocar o eu sou.
né, como uma coisa negativa para nós. Mas o que a palavra de Deus diz, nós podemos colocar que eu sou vitoriosa, eu sou abençoada, eu sou amada de Deus, né? Eu sou saudável, eu sou próspera. Quando nós colocamos a palavra de Deus que diz que Jesus nos curou, né? Que Jesus nos curou, eu coloco essa palavra no meu coração e eu tiro essa certeza para a minha boca, eu confesso que eu sou curada, eu sou curada. Por quê? Porque foi a palavra de Deus que disse. Não foi o homem que disse, não foi o homem que falou, foi a palavra de Deus que falou, né? A Adriana falou, a palavra ela tem poder, né? E disso que nós estamos falando hoje, as nossas palavras, ela tem poder. E de que trono, de que fonte essas palavras estão saindo, né? De que fonte? Porque a palavra só fala o que está cheio o coração. E muitas vezes o coração não está vindo do trono de Deus. E às vezes o meu coração, para que minhas palavras possam ser palavras de vida, palavras que aquele que prometeu garante, ela tem que vir do trono de Deus. Senão eu não posso garantir nada. Eu não posso garantir nada. Então, essa live de hoje foi sobre isso, sobre nós nos alertarmos para aquilo que nós temos dentro de nós, aquilo que Deus, Ele falou para nós. Então, se o seu coração, se o meu coração, ele está cheio de palavras boas, comece a declarar palavras boas. Comece a falar palavras boas para a sua vida. E faça aquilo que eu falei. Coloque lá, né? Coloque lá, de frente do espelho, tudo aquilo que Deus, ele disse sobre você. E que você possa passar isso para outras pessoas. Porque pessoas estão se matando, pessoas estão vivendo uma vida morta, porque estão crendo naquilo que alguém que tem um coração também morto está falando, e não naquilo que Deus está falando. Então, assim, quando nós começarmos a colocar aquilo que Deus ele diz sobre nós, aquilo que Deus ele tem sobre nós, nós vamos começar a gerar vida. Então é por isso que a palavra de Deus diz, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, o que você vai escolher? A morte ou você vai escolher a vida? Eu tenho certeza que você quer escolher a vida. Então, declare aquilo que Deus tem para você. Né? Como a Elisângela falou, ela coloca lá no espelho, eu sou amada, eu sou mais que vencedora. Gente, a gente precisa estar ouvindo isso, a gente precisa estar vendo isso. Porque às vezes você lê aqui, quantas pessoas não lê a palavra, lê, quando levanta, fecha a Bíblia, esquece aquilo que já leu. Né? Talvez está lá no culto, né? O pastor está pregando, sai da porta da igreja, não lembra mais o que leu, não lembra mais o que foi falado. Eu já fui assim um dia, eu já fiz isso. Por quê? Porque você não medita, você não coloca no coração. Você apenas ouve, né? Você apenas ouve. E quando você apenas ouve, né? É como diz, entra aqui, sai aqui. Mas quando você começa a digerir, começa a mastigar, começa a meditar, essa palavra vai para o coração, enche o seu coração e começa a sair, né? Da sua boca essa certeza, essa palavra de vitória. Amém? Alguém que tem uma pergunta, quer dar uma consideração, pode falar, viu, gente? Pode se sentir à vontade para falar, para comentar, contar alguma coisa, né, que já ouviu de alguém, né? Tem a liberdade, se quiser, claro. Vida, né? A Adriana que está falando aqui, vida. Nós escolhemos vida, né, Adriana? Nós temos que escolher vida. E a palavra de Deus, gente, ela é vida para nós, né? A palavra de Deus, ela tem vida para nós. Jesus, ele morreu para nos dar vida. E olha só que curiosidade, né? Jesus nos deu a vida, aquele sofrimento todo, aquela morte assim tão cruel. E aí chega alguém e fala alguma coisa para nós e nós acreditamos. E quando Deus fala, a gente fica meio assim, né? Será? Mas quando alguém fala... Mas por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa e muitas vezes nós somos negativos. E muitas vezes também nós não aprendemos a repreender. Né? Repreender aquilo que é de mal, aquilo que é morte. Então, por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter discernimento de espírito. Às vezes o espírito que entra em nós, né, a palavra de pânico, a palavra de medo, a palavra de maldição, a palavra de que você não consegue, penetra ali em nós, e nós começamos a fazer ninhos, né? Quer dizer, você não é culpado por aquilo que alguém lhe faça. Nós não somos culpados por aquilo, nós não temos controle, né, sobre a vida do outro, naquilo que ele nos faz.
mas nós somos responsáveis por aquilo que eu faço com aquilo que me disseram. Então, aquilo que eu faço é minha responsabilidade, aquilo que eu recebo não é. Então, assim, eu posso receber qualquer coisa, mas eu tenho que estar preparada para saber discernir, para saber escolher a vida, né? E Jesus, ele nos deu a vida. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E isso é o que nós temos que pegar para nós. É o que nós temos que fazer para nós. Então, escolha a vida, escolha tirar de dentro de você palavras, né, palavras que promovam vida para você, para sua família, aonde você estiver, leve palavras de vida, né, que o Espírito Santo que habita em você possa te ajudar, possa declarar, né, possa te falar, que a Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso guia. Então o Espírito Santo ele vai nos guiar em toda a verdade, ele vai nos ensinar aquilo que Jesus falou. Então nós temos, né, assim, esse poder. O pastor Luciélio, meu pastor, está aqui falando, né? A palavra do homem será uma porta com direcionamentos para a bênção ou maldição. Devemos cuidar das palavras que saem da boca. Né? As palavras que saem da boca, gente, ela nunca... Se a de Deus a fala que nunca volta vazia, a nossa também não volta vazia, né? A nossa palavra também ela não volta vazia. Então que nós possamos, assim, aprender, né? Aprender a gerar vida. E, gente, está nas nossas mãos. Salomão falou isso há muito tempo atrás. E tem muito versículo que fala sobre a língua, em Provérbios, em todas as partes, né, da palavra tem. Então, isso é um assunto da humanidade. Esse assunto não é assunto novo, é assunto da humanidade. Então, nós, como seres humanos, vamos nos adequar à palavra de Deus para que Ele possa gerar vida em nós. Amém? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Senão nós vamos finalizar. Eu quero fazer uma oração. A Adriana colocou aqui, amado. Eu quero fazer uma oração por você. Talvez para que Deus possa abrir os seus olhos. Para que possa enxergar as palavras, né? Para que possa assim, enxergar a palavra dele. Enxergar o mundo espiritual. Ontem eu estava no quintal molhando as coisas. E aí me veio na mente, né? Eu converso muito com Deus assim em 24 horas. E me veio assim, aquela palavra, profetiza. Profetiza. Eu lembrei de Ezequiel, do vale de ossos secos. Apenas com a palavra, com a profecia que ele disse, aqueles ossos se encheram de carne e se tornou um exército poderoso, né? Lá em Ezequiel. Então, assim, profetiza palavras de bênção também para a sua vida, profetiza para a sua família, profetiza para o seu lugar, né? Profetiza palavras de bênção. Essa palavra de bênção, ela pode se tornar, ela pode, assim... assim como a de Deus não volta vazia, a nossa também ela vai, né, fazer aquilo que nós determinamos, né, que nós fazemos e se torna um exército realmente poderoso. Amém? Gente, eu vou orar por você, eu quero fazer uma oração por você e eu quero assim que você realmente, eu não sei como está seu coração, Deus é que sabe como está seu coração, então assim, que você se coloque agora, né, abra o seu coração para o Senhor. Eu não sei se aqui na live tem alguém assim que não tem ainda Jesus como Salvador. Abra o seu coração, aceita Jesus como Salvador da sua vida. Esse, assim, é o fundamental para você escrever uma linda história. Porque a nossa história tem a parte de Deus, tem a parte nossa. E sem Jesus não tem como chegarmos ao céu. Não tem como nós vivermos aquilo que Ele conquistou na cruz. Então, o primeiro passo, aceite a Jesus como Salvador. E agora eu quero orar por você, para que Deus ele possa assim, trazer paz no seu coração, trazer liberdade para você, né? Colocar assim uma leveza. A Bíblia diz que o fardo de Jesus ele é leve. Tudo que for pesado não é de Deus. Tudo que for pesado não é de Deus. Então eu vou orar por você nessa hora, para que você possa assim ter forças para perdoar, né? Forças assim para seguir em frente, forças para ler a palavra. E quem vai te ajudar é o Espírito Santo, que ele está aí do seu lado, seu amigo. Amém? Janta falou que a palavra disse que para ser limpo de mãos e puro de coração. A gente é o coração, viu? Tudo. Deus não quer nossos bens materiais, não quer nosso... Deus, ele quer o nosso coração. Né? Buscar Deus de todo o nosso coração. A Adriana falou que amém, o Espírito Santo realmente usou você nessa live. Amém. Né? Eu quero fazer mais, eu quero assim... colocar mais aquilo que Deus ele fala muito comigo, ele fala assim muitas coisas, eu tenho que passar isso adiante, né? Assim, eu tenho que passar aquilo que as pessoas estão precisando,
Então eu quero assim ser instrumento do Senhor para que Ele possa usar onde Ele quiser. É na internet, é onde for, né? Estou à disposição do Senhor. Amém? Então vamos orar, gente. Eu vou orar por você aqui agora. Deus, muito obrigada, Pai, por cada um que está aqui nessa noite, que tirou o seu tempo, Pai, para vir aprender desse assunto. E eu sei, Deus, que não é um assunto fácil. Eu sei que não é fácil perdoar. Eu sei que não é tão simples assim apenas rasgar um papel e acabou tudo. Não é. Nós sabemos que não é. Mas é um processo, é um começo. Tem que começar a dar esses passos. Por isso, Pai, eu quero que o Senhor, tanto agora nessa live, como depois as pessoas vão assistir depois desse vídeo, que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito no coração de cada um e dar condição, Pai, de perdoar, dar condição de se livrar da morte que as palavras já causaram na vida, o estrago que as palavras já causaram na vida dessas pessoas. E dá também o teu Santo Espírito para que elas possam reconhecer, abra os olhos, os ouvidos espirituais, para que elas possam enxergar na tua palavra aquilo que o Senhor tem para elas. Essa sim é a nossa verdadeira vida, aquilo que Deus ele tem para nós. Ó Deus, muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Gente, boa noite. Até uma próxima live. Eu marco depois e coloco nos grupos, né, no meu Instagram. Eu quero agradecer cada um que esteve aqui, né, cada um que esteve aqui até agora, cada um que passou e saiu, mas assim, assistiu um pouquinho. E aqueles que vão depois ver também esse vídeo, eu quero agradecer e que Deus realmente ele possa cumprir na sua vida tudo aquilo que ele quer, aquilo que ele determinou, aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Amém? Então, boa noite e até uma próxima live.